Fala pessoal, excelente dia para vocês. Ontem não deu para gravar à noite porque eu tava montando essa revisão pra gente, beleza? Vou deixar no link da descrição desse vídeo essa revisão. Daqui vão sair 8 questões para a prova. Amém? Amém. Tamo junto. Galera, se puder, se inscreve no canal. 50% das pessoas que estão assistindo não são inscritas no canal. Tá ficando chato eu falar isso, mas por favor, se inscreve aí para ajudar o canal. Deixa aquele like maroto. Se quiser material para vários concursos, tá na descrição. Se você for seguir para PMPB, a gente tem material. Vamos para essa revisão top, velho. Top. Eu vou ser o mais rápido possível. Esse PDF vai estar na descrição do vídeo. Eu deixei só a nata, só o que vai cair na prova. 8 questões da prova, vai sair de 20 páginas daqui. Pessoal, vamos começar, vamos botar para moer agora. Então vamos embora. Galera, começando aí, né, com a lei ali de promoções, tá bom? Critérios para as promoções, então aí, pode ter promoção por antiguidade, merecimento, pós-mortem, bravura e, em casos excepcionais, ressarcimento de preterição. Vamos lá, é só artigo de lei que tem chance de cair, beleza? Não estranhe não, porque tem vários artigos de lei, não tá numa sequência. Mas eu quero que vocês peguem o bizu agora, vamos lá. A precedência hierárquica é definida pelo tempo na graduação, ou seja, o cara que tem maior tempo ali, ele tem precedência hierárquica dentro da graduação. Em caso de empate, serão adotadas sucessivamente o seguinte critério. Ou seja, se houver empate, quais serão os critérios? Nota obtida no curso de formação. O primeiro lugar do curso de formação, ele tem precedência hierárquica sobre os demais e assim sucessivamente. Na antiguidade na graduação anterior dos militares estaduais. E o último critério, lembrar, maior idade. O praça estadual não poderá constar no quadro de acesso. QA, quadro de acesso. Vamos lá, quando é que ele não pode deixar, não poderá constar? Deixar de satisfazer as condições estabelecidas, for condenado, presta atenção, judicialmente, enquanto durar o cumprimento da pena, inclusive, presta atenção que isso é questão de prova, no caso de suspensão condicional da pena, vai estar lá na prova, inclusive no caso de suspensão condicional da pena, estiver em gozo de licença para tratamento de interesses particular. Qual é a licença? Tratamento particular. Estiver considerada desaparecida, extraviada, ausente ou desertora. Então, nesses casos, não vai poder constar no QA, né? Quadro de acesso, beleza? Para promoção. Estiver subjúdice, com processo no foro criminal comum ou militar, ou submetida a conselho de disciplina da respectiva corporação a processo administrativo disciplinar. Estiver classificado no comportamento insuficiente ou mal, ou seja, quem está no comportamento insuficiente ou mal não poderá constar num quadro de acesso. Presta atenção, aí vai cair lá, num comportamento bom, não, insuficiente ou mal, beleza? Somente serão considerados para as promoções as vagas provenientes de, se liga, da onde vai vir as vagas para promoções? Promoção à graduação imediatamente superior, transferência para reserva remunerada, passagem à reforma, licenciamento ou exclusão, agregação, falecimento, aumento de efetivo. Quem faz parte da comissão? Quem é que faz parte da comissão de promoções de praças? Vamos lá, 3 membros titulares nato. Quem são os natos? Subcomandante, diretor de pessoal, subdiretor de pessoal, beleza? Subcomandante é o presidente, diretor de pessoal, primeiro secretário, subdiretor de pessoal, segundo secretário. 2 membros titulares escolhidos pelo comandante-geral da PM, dentre oficiais. Oficiais. Mandato de 1 ano, prorrogável por igual período. 1 ano. 2 oficiais, 1 ano. 2 membros suplentes escolhidos pelo comandante-geral dentre os oficiais. Eu digo a vocês, geralmente, a maioria das atribuições está ligada ao comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Beleza? A maioria dos atos estão ligados ao comandante-geral da PM, beleza? A PMRN deverá realizar anualmente os cursos de nivelamento, formação e aperfeiçoamento, que configurarão requisitos para promoção e graduação. Seguinte, anual, cursos de nivelamento, anual, beleza? Vai dizer que é mensal, trimestral, semestral, bimeral, sei lá. Agora vamos para o estatuto aqui. Os policiais militares de carreira são os que, no desempenho da função voluntária e permanente, vai dizer que é voluntária e temporária, tá errado.
do serviço policial militar tem vitalicidade assegurada ou presumida. O concurso público terá validade de 2 anos. Mudou. PMRN era 90 dias. Agora são 2 anos. Prorrogável por igual período. Posto é o grau hierárquico conferido. Grau hierárquico de oficial conferido pelo governador do estado. Posto oficial. Graduação praça. Posto governador do estado. Graduação comandante geral. Posto, né? Oficial. Graduação praça. Os alunos a oficiais da PM são declarados aspirantes a oficial da PM pelo comandante geral. Cuidado, alunos oficiais declarados aspirantes pelo comandante geral. Comandante geral. São manifestações essenciais de valor da Polícia Militar. Isso aqui caiu na PMPB, ó, na última prova. O civismo e o culto das tradições históricas. Presta atenção nessa palavra. O civismo e o culto da tradição histórica, das tradições históricas. Isso chama atenção por ser diferente, né? Essas palavras, civismo e o culto das tradições históricas, né? O sentimento de servir e tal, aqui na interpretação, a fé na elevada na missão, o amor à profissão policial militar, o entusiasmo com o que é exercida, o aprimoramento técnico profissional. Presta atenção nisso também. Ó, presta atenção. Abster-se o policial militar na inatividade do uso das designações hierárquicas, presta atenção, para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos. Agora tem um exceto, isso é questão de prova, de natureza exclusivamente técnica, e tem que ter atualização, ou seja, o policial militar, ele tem que evitar, discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos, exceto, né, no caso de natureza dessas discussões exclusivamente técnicas, se devidamente autorizado. A subordinação, né, entre oficial e praça, entre praça de maior hierarquia, não afeta de modo algum a dignidade pessoal, não afeta a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da polícia militar. Os cabos e soldados, elementos de execução, cabos, soldados, elementos de execução, cabos, soldados, elementos de execução, cabos, soldados, elementos de execução, vai cair na prova. Cabe ao policial militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar, ou seja, decisão, ordem e atos. Tudo é responsabilidade integral do policial militar. São competentes para determinar imediato o afastamento ou impedimento para exercício da função. O governador do estado ele sempre está ali, porque a polícia militar é subordinada ao governador do estado. Então ele tem poder ali para afastar e etc. Beleza? Então o governador do estado é o cara ali que a polícia militar e o corpo bombeiro é subordinado. Aí vem o governador, secretário de estado de segurança, comandante geral da PM, os comandantes, os chefes diretores na forma da legislação legal e regulamentação da corporação. O Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar os policiais militares nos crimes definidos em lei como militares. Tribunal de Justiça do Estado. Tribunal de Justiça do Estado. As penas disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias. Prisão e detenção não podem ultrapassar. Guarda aí. Prisão e detenção não poderão ultrapassar 30 dias. Vai cair na prova. Prisão e detenção não podem ultrapassar 30 dias. Beleza? Os aspirantes a oficial, bem como os praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecer como policiais militares da ativa, serão submetidos ao Conselho de Disciplina. Praças e aspirantes a oficial, Conselho de Disciplina, na forma da legislação. Praças e aspirante a oficial, Conselho de Disciplina. Faz essa interligação aí agora. Praças e oficiais incapazes serão submetidos ao Conselho de Disciplina. Compete ao comandante-geral da Polícia Militar julgar, em última instância, os processos oriundos do Conselho de Disciplina convocados no âmbito da corporação. Quem julga, em última instância, comandante-geral da Polícia Militar. E o direito de recorrer na esfera administrativa prescreve quando? Em 15 dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto ato que decorra de composição de quadro de acesso. 120 dias corridos nos demais casos. 15 dias a contar da comunicação oficial, naqueles atos, né, que decorra da composição do quadro de acesso. E 120 dias nos demais casos. Beleza? Então decora esse prazo aí que vai cair.
Os policiais, são elegíveis, atendidas as seguintes condições. Policial que tiver menos de 5 anos de efetivo serviço será, ao candidatar ao cargo eletivo, presta atenção, excluído do serviço ativo, mediante demissão ou licenciamento ex officio. É simplesmente, o cara vai se candidatar, né? Vai se alistar, e ele tem menos de 5 anos, ele é o quê? Excluído do serviço ativo. Demissão ou licenciamento ex officio. E se contar mais, Bruno, o que acontece? Bem, se for mais, né? Mais de 5 anos do serviço ativo, temporariamente ele vai ser afastado do serviço ativo e agregado, considerado, né, em licença para tratar interesse particular. Se eleito, será no ato da diplomação transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus, em função do seu tempo de serviço. Beleza? Então presta atenção nisso aqui que vai cair na tua prova. As promoções serão efetuadas, né? Antiguidade, merecimento ou ainda por bravura e pós-morte. Em caso extraordinário, poderá haver ressarcimento de preterição. Não haverá promoção de policial militar por ocasião de sua transferência para a reserva ou reforma. Não tem promoção por ocasião da transferência, ou seja, quando for transferido para a reserva remunerada ou reforma, não há promoção. Preste atenção. Compete ao comandante-geral da Polícia Militar a regulamentação da concessão de férias anuais. Galera, o comandante da Polícia Militar está em todos, né? Então, a competência dele é muitas competências. Se ligar. E agora, seguintes períodos de afastamento total. Quais são os períodos de afastamento total concedidos aos policiais militares? Núpcias, 8 dias. Luto, 8. Casar, morrer. Casar, morrer, 8 e 8. Casar, morrer, 8 e 8. Instalação, 10. Trânsito, 30. Casar, morrer, 8 e 8. Instalar, 10. Trânsito, 30. Casar, morrer, 8 e 8. Instalar, 10. Transitar, 30. Casar, morrer, 8 e 8. Instalar, 10. Trânsito, 30. Isso é questão de prova. Licença, autorização para afastamento total de serviço em caráter temporário, concedida ao policial militar. A licença pode ser especial, tratamento de interesse particular, tratamento de saúde de pessoa da família, tratamento da própria saúde. A licença especial tem duração de 6 meses, essa licença aqui, podendo ser parcelada em 2 ou 3 meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pelo comandante. Ou seja, o policial militar tem direito a essa licença especial, são 6 meses, né? E pode ser parcelado em 2 ou 3 meses por ano civil. E outra coisa importante, a licença para tratar de interesse particular, né, que é essa licença aqui, é a autorização para afastamento total do serviço, considerar o policial militar com mais de 10 anos, que requerer com aquela finalidade. Para o cara ter licença para interesse particular, tem que ser 10 anos de serviço, beleza? Com 10 anos de efetivo serviço. Então, só tem interesse particular, a licença com 10 anos, beleza? A interrupção de licença especial ou de licença para tratamento de interesse particular pode ocorrer. Ou seja, a licença especial, né, ou licença para interesse particular, elas podem ser interrompidas caso de mobilização em estado de guerra, decretação de estado de sítio, em caso de emergente necessidade da segurança pública, para cumprimento de sentença que importe restrição da liberdade individual. Presta atenção nesse último aqui. Isso é questão de prova. Então, pode ser interrompida. Aí vai ter lá a licença. Fulano tirou licença para especial. Fulano da Polícia Militar do Rio Grande do Norte tirou licença da Polícia Militar especial e tal. Contudo, houve uma situação. Qual será essa situação? Letra A, em caso de mobilização em estado de paz. Letra B, em caso de decretação de estado de euforia. Letra B, em caso de emergente necessidade da saúde pública. Aí letra D, para cumprimento de sentença que importa gestão de liberdade individual. Vai ser questão de prova. Para cumprimento de punição disciplinar conforme regulado pelo comandante-geral da Polícia Militar, em caso de pronúncia ou processo criminal, né, ou indicação de inquérito, a juiz da autoridade que efetivar a pronúncia ou indicação. São prerrogativas dos policiais militares, uso de títulos, uniforme, distintivo, etc. Honras, tratamentos, sinais respeitosos, cumprimento de prisão, reclusão, somente em organização policial militar. Então, tem o policial militar, quando ele é preso, né? Reclusão ou detenção em organização militar, cujo comandante-chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o detido.
julgamento em foro especiais nos crimes militares. Cuidado para não colocar julgamento em foro especial nos crimes civis. Não é. Só nos crimes militares tem foro especial, beleza? Policial militar será agregado quando afastado. Aqui é questão de prova. Em qual caso ele vai ser agregado, né? Será afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de sei o quê. Vamos lá. Ter sido julgado incapaz temporariamente após 1 ano contínuo de tratamento de saúde. Julgado incapaz temporariamente. 1 ano contínuo de tratamento de saúde. Tem que ser 1 ano contínuo. Haver ultrapassado 1 ano contínuo de licença para tratamento da sua própria saúde. Haver ultrapassado 6 meses de contínuo de licença para tratamento particular. De interesse particular. 6 meses passou. Licença para interesse particular será agregado. Beleza? Haver ultrapassado 6 meses contínuo de licença para tratamento de saúde da pessoa da família. Ou seja, própria saúde, né? 1 ano contínuo, licenciamento para tratamento da própria saúde. Para a pessoa da tua família são 6 meses. Aí depois de 6 meses você é agregado. Ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma. Ter sido considerado oficialmente extraviado. Haver esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, 8 dias. Se o oficial ou praça com estabilidade assegurada, crime de deserção é permanecer aí por mais de 30 dias, né? Por mais de 8 dias, perdão. Como desertor, ter apresentado voluntariamente ou ter sido capturado, reincluído a fim de se ver processar. Se ver processar, pode ficar exclusivamente à disposição da justiça comum. Ter sido condenado a pena restritiva superior a 6 meses. Ou seja, se o cara foi condenado a pena restritiva superior a 6 meses, em sentença transitada de julgado enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional, se concedido, declarado indigno. Cuidado, isso aqui é questão de prova. Ter sido condenado a apenas suspensão do exercício de posto-graduação ou cargo-função previsto no Código Penal Militar. Ter passado à disposição de qualquer Ministério Civil, de órgão do governo federal, dos governos estaduais, território, Distrito Federal, município, para exercer função de natureza civil. Ter sido nomeado para cargo público temporário, não eletivo, inclusive na administração indireta. Ter se candidatado a carga letiva, desde que conte mais de 5 anos, como eu falei lá em cima. Se contar mais de 5 anos, será agregado, beleza? A agregação faz por ato. Governador, ele agrega oficiais, comandante-geral, agrega praças, beleza? Excedente. E quem é excedente? É a situação transitória que automaticamente passa o policial militar que, ou seja, o policial militar vai se tornar excedente em qual situação? Tendo cessado o motivo que determinou sua agregação. A gente viu os casos de agregação. Agora, a gente está vendo o cara que vai se tornar excedente, ou seja, cessou o motivo que estava agregado, reverteu ao respectivo quadro. O cara que estava agregado, ele volta para o quadro. Estando este com seu efetivo, estando este com seu efetivo completo. Ou seja, o efetivo está completo, o cara volta para o quadro. E não tem ali, né, a vaga, o efetivo está completo e ele se torna excedente. Aguardar a convocação que faz jus na escala hierárquica após haver sido transferido do quadro, estando o mesmo com seu efetivo completo. É promovido por bravura sem haver vaga. O cara foi promovido por bravura sem haver vaga e ele fica como excedente. É promovido indevidamente, sendo mais moderno da respectiva escala hierárquica. Ultrapassa o efetivo de seu quadro em virtude de promoção de outro policial em ressarcimento de preterição. Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retoma os respectivos quadros, estando com seu efetivo completo. É promovida ao posto de coronel da PM por requerimento de acordo com a lei. E quem é considerado ausente? É o policial militar que, por mais de 24 horas consecutivas, vamos lá, deixa de comparecer à sua organização militar, sem comunicar qualquer motivo de impedimento, ausenta-se sem licença da organização policial militar, onde serve o local onde deve permanecer. Mais de 24 horas, considerado ausente. É considerado desaparecido o policial militar ativo que desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de quantos? 8 dias. Desaparecido, 8 dias. Ausente, 24 horas. O policial militar que na forma deste artigo foi a ser desaparecido por mais de 30 dias será considerado oficialmente extraviado. O cara que permaneceu desaparecido por mais de 30 dias, ele vai ser considerado extraviado. O desligamento ou exclusão do serviço ativo do policial militar é feito em consequência de transferência para reserva remunerada, reforma, demissão, perda de posto ou patente, licenciamento, exclusão à bem da disciplina, deserção, falecimento, extravio. A deserção do policial militar acarreta a interrupção do serviço policial militar, com a consequente demissão ex officio
para o oficial ou exclusão do serviço para a praça. Demissão ex officio para o oficial, exclusão do serviço ativo para a praça. A demissão do oficial e exclusão da praça com estabilidade assegurada processa-se após 1 ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo, beleza? E aí, quais são as recompensas dos policiais militares? Prêmios e honra ao mérito, condecorações por serviços prestados, elogios, louvores e referências religiosas, dispensa do serviço. Vamos lá, agora portaria aí, 04, né? 042, que é em relação a processo administrativo e etc, beleza? Serão considerados os conceitos a seguir, né, para fim de provimento administrativo. Organização da Polícia Militar, OPM, unidade da Polícia Militar, seja operacional ou administrativo. Presta atenção, seja operacional ou administrativa, OPM. Citação, ato pelo qual o acusado é cientificado da existência de um PAD instaurado em seu desfavor. Encarregado, oficial da PM, aspirante a oficial da PM, subtenente ou primeiro sargento PM, designado pela autoridade competente para analisar a defesa e demais apresentados pelo acusado no âmbito do PADES, né? Oficial PM, aspirante a oficial, subtenente PM ou primeiro sargento. Não pode ser um segundo, terceiro sargento, nem cabo, beleza? Presta atenção nessas autoridades aí. São autoridades competentes para instaurar processo administrativo disciplinar, as quais designaram através de portaria a autoridade delegada. O comandante-geral, em desfavor de qualquer integrante da Polícia Militar, comandante-geral em favor, subcomandante em desfavor de qualquer integrante da Polícia Militar, hierarquicamente e funcionalmente subordinado, os comandantes dos grandes comandos, diretores, chefes ou comandantes da OPM, até o nível do pelotão da PM, em desfavor dos que estão sua subordinação, seja direto ou indiretamente. O processo administrativo disciplinar sumário será desenvolvido nas fases. Quais serão as fases do processo? Instauração, instrução sumária e julgamento. A defesa do acusado será exercida por escrito, não é verbal. A prova vai dizer que é verbal. Defesa do acusado por escrito, prazo improrrogável de 5 dias. Defesa, prazo improrrogável de 5 dias e por escrito, beleza? São impedidos de serem encarregados no processo administrativo disciplinar sumário. Policial militar que formulou, ou seja, esse cara não pode participar, beleza? De ser encarregado do processo administrativo. Os policiais militares tenham entre si, com o encarregado ou com o processado, parentesco consanguíneo ou afim, na linha reta ou até terceiro grau, consanguinidade colateral de natureza civil. Os policiais militares tenham particular interesse na decisão do processo. O PADES deverá ser concluído no prazo de 15 dias úteis, podendo ser prorrogado uma única vez por 15 dias. Conclusão do PAD: 15 dias úteis, mas pode haver uma prorrogação de 5. Conclusão do PAD: 15, prorrogável por mais 5. Conclusão do PAD: 15, prorrogável por mais 5. Quando as circunstâncias exigirem, beleza? Decreto estadual, né? Aí é do fardamento. São condutas vedadas. O uso de uniformes de que trata este decreto, bem como dos seus correspondentes distintivos sem abrasão, pessoas que não integram a CBM-PM, uso de peças de uniforme, exemplo, seus correspondentes distintivos sem abrasão em trajes civis, alteração de característica definida para os uniformes ou sobrepor de peças, equipamentos e signos distintivos não prescritos na legislação e no regulamento pertinente, compete aos comandantes da PM-CBM, mediante o exercício do poder normativo no âmbito da sua comparação, expedir normas disciplinamento do uso de uniformes, comandante da PM e do CBM, beleza? Decreto, né? 8336, competência para a aplicação de prescrição é conferida ao cargo não ao grau hierárquico, beleza? São competentes para aplicar. Governador do Estado, como eu falei, aplica a todos os integrantes da PM, né? Comandante geral, ao que estiverem, chefe de EMG e tal, você lê com calma essa parte aqui, beleza? Para não ficar muito extenso o vídeo. Todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina deverá participar ao seu chefe imediato por escrito ou verbal. O cara que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina militar, ele tem que falar com o seu chefe imediato por escrito ou verbal, ou seja, ou escrito ou verbal. Neste último caso, verbal, deve confirmar a participação por escrito no prazo de 48 horas, ou seja, prazo 48 horas. Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares na sua manifestação elementar e simples, e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos em lei, regulamentos, normas, desde que não constitua crime. Transgressão é diferente de crime.
Então a transgressão disciplinar, ela não pode ser confundida com o crime militar, beleza? Transgressão é uma coisa, crime é outra. O julgamento das transgressões deve ser procedido de um exame, né? E de uma análise que consideram. Então, para julgar uma transgressão, né, que aconteceu, tem que ser considerado os antecedentes, as causas que determinaram, a natureza dos fatos que envolveram, as consequências que dele podem advir. No julgamento das transgressões, podem ser levantadas causas que justifiquem a falta, ou circunstâncias que atenuem ou agravem. São causas de justificação. E aí, o que são causas de justificação? Ter cometido a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem pública. Ter cometido a transgressão em legítima defesa própria ou de outrem. Ter sido cometida a transgressão em obediência à ordem superior. Ter sido cometida a transgressão pelo uso imperativo de meios violentos a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente seu dever. No caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina. Ter havido motivo de força maior plenamente comprovado e justificado. No caso de ignorância devidamente comprovada, desde que não atente contra os sentimentos normais do patriotismo, mandade e de probidade. Não haverá punição quando for reconhecida qualquer causa de justificação. Se há qualquer causa, né, do 1 ao 5º inciso, né, de justificação na transgressão, não há punição. Qualquer causa de justificação, não há punição, beleza? No julgamento das transgressões podem ser levantadas causas que justifiquem a falta ou circunstância que atenue. O que são atenuantes? O cara tem um bom comportamento, vai atenuar, né, a transgressão, relevância de serviço prestado, ter cometido a transgressão para evitar mal maior, ter cometido a transgressão em defesa própria de seus direitos ou de outro, desde que não constitua causa de justificação. Falta de prática de serviço, beleza? Então, o cara que está entrando na PM, por exemplo, né, que não tem muita prática no serviço, e acontece alguma transgressão, ele comete alguma transgressão, é um atenuante, o cara não tem uma prática no serviço, beleza? Só para deixar claro. Nos julgamentos de transgressões podem ser levantadas causas que justifiquem a falta de circunstâncias que atenuem. E aí, as agravantes, o cara está no mau comportamento, prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões, reincidência em transgressões punidas verbalmente, conluio de 2 ou mais pessoas, ser praticada a transgressão durante a execução do serviço, ser cometida a falta de presença subordinada, ter abusado de transgressor de sua autoridade hierárquica, ser praticada a transgressão com premeditação, beleza? Ter sido praticada a transgressão com presença de tropa, ter sido praticada a transgressão em presença de público. A punição disciplinar, objetivo fortalecimento da disciplina. A punição deve ter vista o benefício educativo ao punido, coletivamente a que ele pertence. Aí, né, a gente tem como punição advertência, repressão, detenção, prisão e prisão em separado, licenciamento e exclusão bem da disciplina, né? As punições de detenção e prisão não podem ultrapassar 30 dias, novamente batendo na mesma tecla. Prisão ou detenção não pode ultrapassar 30 dias. A advertência é a forma mais branda, punir e consiste numa admoestação verbal feita verbalmente. Advertência, verbal. Podem ser em caráter particular ou ostensivamente. Particular, ostensivamente, advertência. Verbal. Repressão, punição, publicada em boletim, não priva o punido de liberdade. Repressão já é algo mais pegado, né? Advertência primeiro, depois vem a repressão, que é publicada em boletim, mas não priva ainda a pessoa punida de liberdade. A advertência, por ser verbal, não deve constar das alterações punidas, devendo, entretanto, ser registrada em sua ficha disciplinar. Não vai constar nas alterações, né? Não deve constar das alterações punidas, devendo, entretanto, ser registrada em sua ficha disciplinar, beleza? Detenção consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual deve permanecer no local que lhe foi determinado, normalmente o quartel, sem que fique, no entanto, confinado. O cara fica no quartel, detido, mas não fica confinado, e o detido deve comparecer a todos os atos de instruções e serviços. Prisão consiste no confinamento do punido em local próprio ou designado para tal. São lugares para prisão. Para oficial aspirante, determinado pelo comandante do aquartelamento. Para subtenente e sargento, compartimento denominado prisão de subtenente e de sargento. E para a praça, o compartimento aí fechado chamado xadrez, beleza? Então, do praça é o xadrez. Cuidado para não colocar cadeia. Cuidado para não colocar presídio, né? Cela. Não, xadrez. Praça, xadrez, beleza? Em casos especiais, a prisão pode ser agravada para prisão em separado. Isso aqui é agravada a prisão.
devendo o punido permanecer confinado e isolado, fazendo suas restrições locais da prisão. Este agravamento não pode exceder metade da punição aplicada. O cara recebeu a punição de 30 dias, prisão separada, então ele vai cumprir ali no máximo 15 dias. Não pode exceder a metade da punição, beleza? Não pode exceder a metade da punição. A aplicação da punição deve obedecer as seguintes normas. Por uma única transgressão, não deve ser aplicada mais de uma punição. Não deve ser aplicada mais de uma punição por transgressão, beleza? A aplicação da punição deve obedecer as seguintes normas. A punição deve ser proporcional à gravidade, certo? E dos seguintes limites. De advertência, até 10 dias de detenção para transgressão leve. De detenção, até 10 dias de prisão para transgressão média. De prisão, a punição prevista no artigo 31, beleza. Aí vocês dão uma olhada nesse artigo 31. Cadê? A aplicação da primeira punição classificada como prisão é de competência do comandante. Então, o comandante, né, ele é competente para aplicar a prisão. O tempo de detenção ou prisão antes da respectiva publicação em boletim interno não deve ultrapassar 72 horas. Cuidado com esse prazo, que geralmente gosta de cair em concurso, né? Então, antes da respectiva publicação, o tempo de prisão não pode ultrapassar 72 horas, ou seja, 3 dias, né? Beleza? A anulação da punição consiste em tornar sem efeito a aplicação da mesma. Faz anulação em obediência aos seguintes prazos. Em qualquer tempo, em qualquer circunstância pelas autoridades indicadas, né, que é governador, comandante geral. A competência para aplicar prescrições contidas nesse regulamento é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico. São competentes para aplicar, né, governador do estado, todos os integrantes da polícia, comandante geral aos que tiverem subordinados. O comportamento policial militar das praças será classificado em excepcional, quando no período de 8 anos. O cara é excepcional quando no período de 8 anos não tem cometido qualquer punição disciplinar. Qualquer uma, da mais leve a mais grave. Em 8 anos o comportamento do cara é excepcional sem cometer qualquer punição disciplinar. O comportamento policial militar das praças será classificado em ótimo, quando no período de 4 anos de efetivo serviço tenha sido punido com até uma detenção. Vai ser ótimo, 4 anos até uma detenção. Ótimo, 4 anos até uma detenção. Isso é questão de prova aqui, beleza? Se puder anota, decore isso aí. O comportamento policial militar será classificado em insuficiente, quando no período de 1 ano de efetivo serviço tenha sido punido com até 2 prisões. O cara será insuficiente dentro de 1 ano. O cara tenha sido punido com 2 prisões. O comportamento policial militar será classificado em bom, período de 2 anos, tenha sido punido com até 2 prisões. O cara com 2 prisões no período de 2 anos, ele é classificado como bom ainda, beleza? O comportamento policial militar das praças será classificado em mal, quando no período de 1 ano de efetivo serviço tenha sido punido com mais de 2 prisões, beleza? Com mais de 2 prisões, beleza? Vamos lá. A reclassificação do comportamento de soldado com punição de prisão de mais de 20 dias agravado pela prisão em separados é feita automaticamente para o comportamento mal, tranquilo? Qualquer que seja seu comportamento anterior. Interpor recursos disciplinares é o direito concedido ao policial militar, que se julgue ou julgue seu subordinado, prejudicado, ofendido ou injustiçado por superior hierárquico. São recursos: o pedido de reconsideração, a queixa e a representação. Reconsideração é o ato, o recurso deposto mediante requerimento, por meio do qual o policial militar que se julgue ou julgue-se subordinado ser prejudicado, então pode ser ele ou outro subordinado, injustiçado, só se a autoridade que praticou que reexamine. Ou seja, reconsideração para a mesma autoridade que praticou reexaminar o ato. O pedido de reconsideração deve ser apresentado no máximo em 2 dias, beleza? 2 dias úteis. Isso é a contada data que o policial militar toma conhecimento da situação, 2 dias, tranquilo? A reconsideração, né, é o ato interposto mediante requerimento por meio, julgue seu subordinado prejudicado, ofendido, injustiçado. Beleza, aqui está repetido o artigo de cima. A autoridade a quem é dirigido o pedido de reconsideração no prazo máximo de 4 dias de despacho, né? Então ele vai despachar. Tu tem 2 dias úteis, tomasse conhecimento e tu vai pedir a reconsideração. Em 4 dias a autoridade deve dar o despacho desse pedido de reconsideração. Queixa é o recurso disciplinar normalmente redigido sob forma de ofício ou parte, aí já é ofício ou parte, que se julga injustiçado, dirigido diretamente ao superior, imediatamente à autoridade contra quem é apresentada a queixa. O cara que praticou o ato, né, você vai fazer uma queixa, né, contra ele, você vai mandar essa queixa para a pessoa que é
o superior hierárquico dele, beleza? Não é diretamente para ele, é para quem a ele está subordinado. A apresentação da queixa só é cabível após o pedido de reconsideração ter sido solucionado e publicado em boletim de OPM, onde serve o queixoso. A apresentação de queixa deve ser feita dentro do prazo de 5 dias. Queixas, 5 dias, a contar a publicação em boletim. Beleza. São recompensas, né? O elogio, a dispensa de serviço, a dispensa de revista do recolher e do pernoite no centro de formação para alunos do curso de formação. A dispensa de serviço como recompensa pode ser dispensa total de serviço, que isenta todos os trabalhos da OPM, inclusive a instrução. Dispensa parcial de serviço, quando isenta alguns trabalhos, deve ser especificado na concessão. A dispensa total de serviço é concedida pelo prazo máximo de 8 dias e não deve ultrapassar 16. Decora esses prazos, vai cair. Não, é concedido pelo prazo dispensa total 8 dias e não deve ultrapassar 16 no decorrer de um ano civil. Esta dispensa não invalida direito de férias. Tu pode tirar essa dispensa de 8 e não pode ultrapassar 16 e tirar tuas férias normalmente. A dispensa de serviço é regulada por períodos de 24 horas, contados de boletim a boletim. A sua publicação deve ser feita no mínimo 24 horas antes do seu início. 24, beleza? Dispensa total de serviço é regulada por período de 24 e a publicação deve ser no mínimo 24 horas. 24. Tranquilo? Lei complementar e suas alterações. Policial militar, os órgãos de direção. A polícia militar é estruturada em órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de execução. Então são três tipos, né, de órgãos: direção, apoio e órgãos de execução. Os órgãos de direção realizam o comando e administração da polícia militar, sob a autoridade do comandante geral. Fechou. Os órgãos de apoio realizam a atividade em meio da polícia militar, atendem às suas necessidades pessoal e material e atuam em cumprimento de diretrizes e ordens, beleza. Órgãos de execução, constituídos pelas unidades operacionais, realizam a atividade fim da polícia militar. Direção, autoridade do comandante geral. Apoio, atividade meio. Execução, atividade fim. Beleza? Órgãos de direção compõem o comando geral da corporação, compreende comandante geral, estado-maior, como os órgãos de direção geral, diretorias, ajudância geral, gabinete, comissões. O 13º salário devido ao militar corresponde a 12 avos do subsídio que fizer jus no mês de dezembro. Vai cair isso aqui. Por mês de exercício. A fração igual ou superior a 15 dias é considerada como mês integral. Ou seja, fração superior a 15 dias, o cara entrou na PM e a fração contou, o cara contou 16 dias. É considerado como um mês, beleza? O 13º salário paga no mês de dezembro. Pode adiantar esse 13º para o mês de junho. O militar que é a serviço afastado da série em caráter eventual ou transitório para outro ponto de território estadual, nacional ou estrangeiro faz jus à diária, destinada a indenizar parcelas de despesas extraordinárias, com hospedagem, alimentação e tal. Então o cara que se afastar da série ou de forma eventual ou transitória para outro ponto do território, né, ele faz jus a diárias, que serve para despesas extraordinárias, como hospedagem, locomoção e etc. A progressão funcional dos oficiais dos praças ocorre movimentação militar de um nível remuneratório para outro imediatamente superior a cada intrínseco de 3 anos de efetivo serviço. Vocês sabem aquelas classes, né? Classe 1, 2, 3, 4, 5, a cada 3 anos tu sobe em 1. Aí tu és de soldado classe 1, soldado classe 2, aí fui promovido para cabo, aí cabo classe 3 e assim vai. Você não volta a classe, não zera a classe. A cada 3 anos você sobe de classe. Galera, é isso aí, vou deixar esse PDF no link da descrição desse vídeo. Muito obrigado, tamo junto e valeu!